Pessoal, o método da posição falsa, né? Se você consegue compreender a ideia do método da bissecção, né? Qual que é o princípio do método da bissecção? Lá no método da bissecção, você estima uma aproximação para o intervalo fazendo uma média aritmética simples entre os pontos A e B, né? Isso aqui é a aproximação do ponto X desenvolvida ali pelo método da bissecção, tá? No método da posição falsa, essa aproximação X consiste basicamente numa média ponderada em cima dos limites desse intervalo, tá, que contém uma raiz de AB. Né? O que é essa média ponderada? Né? Seria basicamente, né, em termos de geometria, ela representaria alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Uma aproximação geométrica entre os pontos A e B. Né? Nessa aproximação geométrica, aqui estaria uma aproximação do nosso x. Então esse x aí ele pode ser calculado, essa aproximação geométrica para o intervalo AB, ela pode ser computada fazendo com que o x ele tenha o valor de A multiplicado pelo f de B menos o B multiplicado pelo f de A, tudo isso aí dividido pelo f de B menos o f de A. Você percebe que você tem uma álgebra um pouquinho melhorada, né, em vez de simplesmente um A mais B por 2, tá? Mas a principal vantagem de utilizar esse método, que é o método da posição falsa, é que com ele a gente espera o quê? Uma convergência um pouco mais acelerada, quer dizer, que você consiga encontrar, evidentemente, aí o valor para x, né, para a solução do nosso problema aqui, com menos iterações, uma quantidade menor de iterações. Tá? E ele preserva todo aquele raciocínio anterior. Né? Se eu imaginar aqui geometricamente, né, eu fiz uma aproximação para x, beleza. Você vai fazer então todo aquele ritual, né? Calcular esse f de x, certo? Verificar se o valor desse f de x em módulo é menor ou igual à sua tolerância, tá? E também se o intervalo AB, se a distância nesse intervalo aí, também é menor ou igual à tua tolerância, né? A gente tem uma ênfase, a gente gosta mesmo, é que a convergência aconteça aqui, ó. Esse aqui é o nosso principal critério de convergência. Esse cara aqui, ele é um complementar, tá? Ele é interessante, mas o que a gente busca mesmo é um f de x menor que a nossa tolerância, ou seja, bem próximo de zero. E a continuação disso aqui, né, preserva as mesmas ideias do método da bissecção, tá? Imagina que essa função aqui amarela é uma função real, né? O que está acontecendo aqui? O que eu faria aqui para avaliar quem que seria o novo intervalo AB? Tá? Para manter a continuidade, aqui fica bem visível que o x ele vai precisar ser na iteração meu próximo A, né? E o B continua onde evidentemente ele se encontra. Então aqui é aquele mesmo raciocínio, ó. Eu avaliaria o f de x, tá? Vou colocar aqui pequenininho, ó, f de x. Nesse caso aqui é evidente que ele teria um valor negativo, ó. Multiplicaria o f de x pelo f de b. Aqui o f de b é evidente que ele tem um valor positivo, tá? E se esse f de x vezes o f de b tiver um valor inferior a zero, ou seja, negativo, né? O que acontece? O a da minha próxima iteração ele vai receber, né, que seria o a da primeira iteração, ele recebe o x da primeira, que seria esse x0, e o b da primeira iteração, ele continuaria com o valor anterior, que seria o b0. Então esse intervalo A0, B0 foi meu intervalo inicial. Tá?
Então, se o f de x vezes o f de b for um valor negativo, eu tenho essas condições. Se não, o contrário, né? Senão vai acontecer o quê? O meu A1 vai receber o valor de A0 e o meu B1 passa a receber o valor de X0. Ou seja, isso aqui você já viu de forma prática no exemplo do método da bissecção, então preserva as mesmas condições. Tá? A planilha, basicamente, preserva a mesma ideia, a mesma formulação. A única coisa que tem diferença entre o método da bissecção e o método da posição falsa é que no método da bissecção o meu x é simplesmente um a mais b por 2. E no método da posição falsa, esse x é o a vezes o f de b menos o b vezes o f de a, o f de b menos o f de a. Isso aqui é um dos motivos, né, que para facilitar o entendimento de vocês, quando eu fiz a construção da planilha, também em vídeos anteriores, eu já calculei lá na minha planilha, quando eu pus lá posição de A, posição de B, posição de X, eu também já avaliei na minha planilha o f de A, avaliei o f de B e avaliei o f de X. Então, a hora que você for computar o seu X aqui, ao invés de você simplesmente fazer um A mais B por 2, você pode estar utilizando quem? Você vai estar utilizando os valores de A, os valores de B, os valores de f de A e os valores de f de B. Você vai ter que usar esses 4 termos aqui, ó, para calcular o que seria uma aproximação evidente para x, ok? Então, façam essa alteração, pega a planilha da atividade anterior e ao invés de calcular, faça uma cópia dela, e ao invés de calcular o x com essa aproximação, altera as formulações do x para essa formulação aqui que você já está fazendo aqui. Você está resolvendo um método intervalar, tá? Que é o método da posição falsa, onde você tem um intervalo AB, pelo método da posição falsa. Tá? É uma alteração simples, não é uma alteração muito trabalhosa. Eu vou fazer uma alteração rápida aqui agora com vocês no mesmo exemplo, na mesma planilha da atividade anterior, só para ficar em forma de uma ilustração. Tá ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, eu estou aqui agora com a planilha da atividade anterior, né? Que eu mostrei para vocês como fazer a construção evidente da planilha. A minha planilha está um pouco diferente, né? Porque aqui eu resolvi o método da... Vou até chamar ela aqui de método da bissecção. Tá? E eu deixei aquela atividade proposta para vocês lá dos juros a ser determinada. E essa aqui foi, então, a atividade também pelo método da bissecção. O que eu vou fazer para ilustrar isso aí? Eu vou pegar essa planilha aqui, que já está implementada essa função x ao cubo menos 9x mais 3. Eu vou fazer uma cópia dela, tá? Mover para o final e fazer uma cópia. E vou chamar ela de método da posição falsa. Tá? É a mesma planilha. E agora eu vou implementar, né, a única coisa que muda, que aqui no x para o método da bissecção era uma média simples. Ponto, né? Então, no método da posição falsa, esse x ele vai ter que ser computado com relação a essa formulação. AF de B menos BF de A, F de B menos F de A. Então, vamos lá. Né? Vou pegar aqui o valor de x e vamos fazer aquele cálculo. Então eu vou ter ali, ó, alguma coisa dividida por alguma coisa, tá? Em cima, pela formulação, então seria A vezes o F de B menos o B vezes o F de A. Tá? Vou colocar aqui, dar um toquinho pro lado. Opa. Vezes o F. Tá difícil, hein? Bom, vamos no modo antigo, é a coluna F4, tá? Posição F4.
Então tenho aí, ó, A vezes o F de B, menos o B vezes o F de A, tá, que é a coluna F4, tudo isso dividido então pelo F de B, que é a coluna F4, a posição F4, G4, menos o F de A, que é a posição F4. Tá? Então, só dando uma conferida rápida, ó. C4 menos G4, A vezes o F de B, depois eu tenho D4, que é o B, vezes o F de A, que é o F4, dividido pelo F de B, que é o G4, menos o F de A, que é o F4, tá? Dando Enter. Então, essa aqui é a minha aproximação. Então, o que eu vou fazer? Corrigir, tá? E olha só que bacana. Se eu comparar as soluções, né? Pelo método da bissecção, eu tive um ok nessa posição, ou seja, o meu x de 0.337646 veio na 11ª iteração. Pelo método da posição falsa, eu já consegui alcançar, tá, dentro de uma certa tolerância, dentro da tolerância especificada ali, a solução basicamente com 2 iterações. Tá? Então eu tive um processo de convergência mais rápido e dentro do módulo de fx menor que a tolerância, né? Então provavelmente ela travou de um lado a posição do A e foi aproximando o B até chegar perto da raiz dentro da tolerância pré-estabelecida. Tá? Então isso é bem legal. A soluçãozinha aqui, ó, 0337402 e a solução aqui 0337635, ou seja, dentro da tolerância está especificada aqui, sem problemas, né? A tolerância aqui ela é relativamente alta, né? Então está resolvido. Perceberam a diferença? Com 2 iterações eu resolvo um problema pelo método da posição falsa, que eu precisaria ali de 11 iterações para resolver pelo método da bissecção. Ok?